Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Salmo 102. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Na última quinta, recordávamos o bom Jesus. Ontem, a sua Mãe Santíssima, a Senhora, em suas dores ou em sua piedade. Aos pés da cruz estava de pé a Mãe de Jesus. E assim, com esta cena, preciso recomeçar a vida mediante a solidariedade, a presença amiga, a coragem do caminho, mesmo em tempos tão difíceis. É preciso estar de pé em atitudes que transformam. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão que nos traz a paz e verdadeira liberdade. Se quisermos o perdão, precisaremos também ser perdoadores. Pedro está preocupado com a quantidade, até 7 vezes. Porém, Jesus lhe ensina que o importante não é a quantidade, mas a intensidade com que perdoa, ou seja, sempre 70 vezes 7. Deus não tem máquina de calcular, nem conhece os limites do amor e também não se lembra mais como medir. Essas alegorias nos fazem compreender que o amor de Deus é incondicional e nos perdoa sem cessar. Portanto, o convite de Cristo para que tenhamos atitudes semelhantes à dele. Jamais fechar-se ao amor, que é a força que gera o perdão, a concórdia, a aceitação, o recomeço. O livro do Eclesiástico, ou Ben Sirac, é um grande catequista. Vem nos mostrar que o rancor e a raiva não cabem no coração humano. São sentimentos maus que impedem a felicidade e a realização autêntica do ser humano, do homem e da mulher. Basta analisarmos suficientemente que iremos perceber o quanto de energia dispensamos em ficar guardando ressentimentos e quanta paz e alegria traz a verdadeira liberdade. Por isso, eis a razão do ensinamento de Jesus. Fomos feitos para a união, para a fraternidade, não para o ódio e rancor, como afirma o Eclesiástico. Esse mesmo livro ainda vem nos recordar que é ilógico querer o perdão de Deus e não querer perdoar ao outro. Se alguém não tem compaixão do seu semelhante, não poderá pedir perdão dos seus pecados. Não podemos estragar nossa vida com esses sentimentos e ressentimentos, pois ela passa depressa e assim não nos alegraremos em viver o dom da vida que o Senhor nos concedeu por sua bondade. O Evangelho é o catequista por excelência do povo de Deus. Vem nos mostrar o tamanho da bondade de Deus para conosco, que é derramada sobre nós, perdoar 70 vezes 7 o que o Senhor faz conosco. Sua misericórdia age de modo total e ilimitado, de modo absoluto, completo. É nessa lógica que o Senhor nos ensina a viver a lógica divina.
Se vivemos num mundo marcado por tantas insídias, temos de nos perguntar, como cristãos, se essa lógica divina está em nós. Será que o tamanho da violência não é também o tamanho do amor e da misericórdia que está faltando entre nós? Sim, como cristãos, somos responsáveis pela criação de um relacionamento novo entre nós. A proposta de Jesus está aí, agora depende de nós para que ela se realize. O Senhor já fez a sua parte. Sempre quando medito na questão do perdão, volto à oração do Pai Nosso. No Pai Nosso não tem a temática da pregação de Jesus. No Pai Nosso não está a palavra amor. Está no Pai Nosso o maior gesto do amor, o perdão. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. São estes os exercícios que podem mudar a lógica em tempos tão difíceis da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, nossa vida em família. Se queremos beber da bondade do Senhor, a multipliquemos dia após dia e o façamos pela caridade, pela paciência, pelo respeito mútuo. Se queremos encontrar em Maria, Mãe de toda a bondade, a sua maternidade, com ela vivamos o sim à palavra, e a palavra aponta-nos à vontade de Deus, que é de fato a nossa salvação. Com seu sim, Nossa Senhora nos trouxe o Verbo eterno. No mistério da cruz, bebemos da infinita bondade, da infinita misericórdia. E a cruz, o sabemos, é o primeiro sinal do nosso batismo, recordando o convite de Jesus. Quer ser discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, nos disse o Senhor. Aquele estar de pé de Maria aos pés da cruz é a fidelidade do seu seguimento. Aprendamos, pois, com a nossa mãe, esses dias me lembraram como a Senhora de todas as mercês, que é preciso estar de pé para darmos hoje a nossa resposta ao projeto de Deus. Assim como o programa, unimos-nos a toda a sua equipe, na nossa rádio Emboabas. É você que todo sábado reza conosco neste momento. Unimos-nos com carinhos que estão aí enfrentando as enfermidades, o peso da vida, as adversidades, tantas formas de calvários como também de luto. E na alegria, unimos-nos aos agradecidos por nós. Também, com certeza, Deus tem feito grandes coisas. Aprendamos da nossa mãe a fazer o caminho da palavra. Vestir-se de uma nova humanidade nos convida o mês de setembro. A nova humanidade, Cristo nos trouxe doando sua vida no altar da cruz. Façamos da mesma maneira. Sempre grato pela oportunidade no programa, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora em suas dores ou em sua piedade, do glorioso São José, do apóstolo São Judas Tadeu, de Nossa Santa Rita de Cássia, dos outros santos e santas de Deus, a você que nos acompanha pelo programa, toda a sua equipe, desça, permaneça e acompanhe a equipe deste programa, organizadora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com Maria, vamos até Jesus. E com Jesus acolhamos a bondade, a vontade e a certeza do amor do Pai por todos nós. Queridos irmãos e irmãs da Igreja Sinodal querida do Papa Francisco, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco, devote Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco. Boa tarde, louvor e gratidão a Deus pelo dom da vida. Faremos hoje consagração da humanidade ao Sagrado Coração de Jesus e, por sua vez, a bênção. Docíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, passai sobre nós,
que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares, nós somos e queremos ser vossos. E a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra de coração neste dia, espontaneamente, ao vosso sacratíssimo coração. Muitos ainda negam a vossa verdade e nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos santos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os ao vosso sagrado coração. Senhor, sede nosso Rei, não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos, que vos abandonaram. Fazei que estes tornem quanto antes a casa do Pai, para não morrerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe uma liberdade segura e sem teias. Concedei a ordem e a paz a todos os povos. Fazei que de um polo a outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele por todos os séculos. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Docíssimo Jesus, não sejais para mim juiz, mas Salvador. Pela intercessão de nosso auxiliador São João Bosco, Deus, no coração do seu amado Filho Jesus, manso e humilde de coração, nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante a vós, ao vosso. Pela intercessão de nosso auxiliador São João Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, por Jesus, nós vos amamos, fazei que vos amemos cada vez mais. São João Bosco, rogai por nós. Nossa auxiliadora, rogai por nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Padre Silvio, Vigário Paroquial do Santuário e Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Nazaré.
Nosso abraço. Prezados ouvintes, mais uma vez nos encontramos nesse programa semanal na Rádio Emboabas. Estamos iniciando a 24ª semana do Tempo Comum. A liturgia da palavra deste domingo nos propõe o perdão. Através das leituras, nos é apresentado o Deus do amor incondicional e nos convida a assumir uma postura semelhante a essa, para com os nossos irmãos e irmãs que caminham conosco todos os dias. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, mostra que a raiva e o rancor são sentimentos ruins, que não ajudam em nada para que o ser humano seja feliz. A leitura mostra também que não tem sentido esperar o perdão de Deus, mas se recusar a perdoar a quem te ofendeu. E faz um alerta para termos cuidado, pois a nossa vida não pode ser arruinada por sentimentos que só geram infelicidade e sofrimento. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, afirma aos cristãos romanos que a comunidade cristã tem de ser o lugar do amor, o lugar do respeito, o lugar da aceitação das diferenças, o lugar do perdão. Ninguém deve ser desprezado, julgado ou condenado por pensar diferente. A comunidade deve saber que há algo de fundamental que os une, o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada mais importa do que isso. O Evangelho nos mostra que Deus é cheio de bondade e de misericórdia e que oferece aos seus filhos e filhas o perdão incondicional. Os fiéis são convidados a entender que se Deus age assim, Ele espera a mesma atitude de nós para com nossos irmãos e irmãs. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão
e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei tudo o que tu me devias. Por quê? Tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, a parábola explica por que o perdão entre as pessoas da comunidade não pode ter limites. A exigência do perdão fraterno decorre do perdão que cada um já recebeu de Deus em Jesus. Trata-se de lembrar a própria situação diante de Deus. A misericórdia do Pai tirou cada um da morte e da escravidão para o devolver à liberdade e à vida. É em nome do perdão que Deus nos concedeu que devemos perdoar. O ambiente da parábola evoca a de uma corte oriental. E a história tem um aspecto de um drama em que todos os elementos são fantásticos, apontando para um significado maior. O início mostra que o reino ou a comunidade é semelhante não ao rei, mas à situação que é descrita na parábola. A soma que o empregado deve é fantástica. Cada talento equivalia mais ou menos a 34 quilos de ouro. Tentemos imaginar 340 mil quilos de ouro. Aquele homem estava perdido e mesmo que fosse vendido com a família, jamais conseguiria pagar a dívida. E o empregado suplica, não para que a dívida seja perdoada, mas para que lhe seja dado um prazo. Outro aspecto fantástico. De que modo ele pensava pagar uma dívida tão grande? O mais fantástico vem depois. O rei se compadece dele e concede não o prazo pedido, mas o perdão de toda a dívida. Somos então levados a perguntar: quem é esse rei? A seguir, o comportamento daquele empregado com seu companheiro é igualmente espantoso. Ele já esqueceu a situação que viveu diante do rei. A soma que o companheiro lhe deve é irrisória, algo como o salário por 100 dias de trabalho. O companheiro também lhe pede um prazo, mas o outro nem isso lhe concedeu. A reação dos outros companheiros talvez retrate o espanto dos cristãos ao verem os conflitos que existem nas comunidades. E olha que não são poucos. A repreensão do rei traz o centro da questão. O empregado devia ter aprendido a ter compaixão, que significa sofrer junto, ser sensível ao outro, assim como e pelo próprio fato de o rei ter tido compaixão dele. O versículo 34 mostra a sorte de quem não aprende a ser compassivo. A pessoa é excluída da graça que antes lhe foi concedida. O versículo 35 conclui a parábola. O Evangelho salienta a gratuidade do perdão de Deus, que possibilita a cada um entrar e fazer parte do povo de Deus, que se comprometeu com a justiça e herdou a liberdade e a vida. Acolhida e perdão fraternos não são condições para se ter a salvação, mas sim a consequência de se ter entrado para o povo de Deus e também a coerência exigida para construir e cimentar a vida
em comunidade. Por isso, o perdão deve ser interiorizado, de coração, isto é, abranger o ser humano inteiro, no fundo da sua consciência. O homem perdoa porque Deus o perdoou. A medida do perdão é o perdão de Deus, ou seja, não tem medida, 70 vezes 7. Aliás, isto é perenizado no Pai Nosso. Toda vez que dizemos, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos, no fundo, pedindo nossa própria salvação ou condenação. Fiquemos atentos ao rezar esta oração. Eu gostaria, agora, meus queridos ouvintes, de lembrar que esse é o domingo do dízimo. O dízimo é sinal de gratidão, porque manifesta nosso reconhecimento diante dos benefícios do Deus que dá a vida e a mantém. O dízimo, quando oferecido de coração agradecido, torna-se oração de ação de graças. Eu gostaria de avisar também que teremos a festa na comunidade rural do Fé, comunidade São Vicente de Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de setembro. No dia 22 teremos a récita do terço às 18 horas e 30 minutos, missa às 19 horas e depois barraquinhas. No dia 23 teremos missa às 19 horas, procissão luminosa logo em seguida e também barraquinhas. No dia 24 teremos missa às 11 horas da manhã, seguida de almoço, leilão de prendas e bezerros e barraquinhas. Participe conosco. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosse Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.